Vamos de parnasianismo, aula 10, página 62. Aqui nós começamos com o poema do Carlos Drummond de Andrade, ele que não é parnasiano, é modernista da segunda fase do modernismo brasileiro, mas faz a menção aí a essa tessitura do poema parnasiano, quando diz: eu quero compor um soneto duro, com o poeta algum ousara escrever. Eu quero pintar um soneto escuro, seco, abafado, difícil de ler. Né? Uma crítica que nós vamos ver ao final, que ele faz a essa estética literária tão comprometida com a arte poética, com a língua culta. Né? Vocês têm aí no cadernão de vocês, na página 62, a tela do Rafael, o Parnaso, esse monte habitado pelos deuses da mitologia grega, um ponto alto aí. Esse nome vai dar nome à nossa estética literária, que busca influência também na mitologia grega, na arte clássica, para a sua composição. Então, o que é parnasianismo? Nós temos a origem que remete aí França, né, a partir de 1850, mas nós temos o vocábulo parnado, está relacionado à figura mitológica, como já falei para vocês, onde morava Apolo, as deusas, e que vai acabar isso servindo de inspiração e de influência para a arte parnasiana. Mas vamos ver aqui o que é o parnasianismo dentro da poesia, da produção da nossa tríade parnasiana: Olavo Bilac, Alberto de Oliveira e Raimundo Correia. Ok? Já vimos que surgiu em França. Esse ponto aqui, o último ponto é importante. Não sei se vocês conseguem visualizar comigo aqui. Ó, as ideias novas chegaram ao nosso país tardiamente. O parnasianismo foi colidindo com o realismo, com o simbolismo, tendo como aspecto comum a todos eles, olha o aspecto comum, a renúncia ao sentimentalismo, ao egocentrismo romântico. É por isso que o parnasianismo teve uma boa acolhida aqui, porque era uma poesia que se contrapunha à poética romântica. Né? Portanto, ela teve uma boa acolhida pelos intelectuais da época, dentre eles Olavo Bilac. Né? Aqui nós temos os principais aspectos. Né? Aqui nós temos obras clássicas ali ao lado. Né? Eu amo pintura. Né? Aí nós temos uma obra que busca o belo. Ela é preocupada, a poesia parnasiana, ela é preocupada com a arte pela arte. A arte por si se basta. Ou seja, o poeta parnasiano, ele deve ser um poeta preocupado em servir, né, a pena sobre o papel, né, para que este seu trabalho saia dessa oficina sem nenhum defeito. Então ele imita as mais preciosas artes, né, quando compõe um poema parnasiano. Então ele busca o belo, né, ele busca esse êxtase, essa beleza que vai se apresentar ao final da sua composição. É uma poesia muito descritiva, nós vamos ver adiante essa descritividade. Nós temos a retomada dos modelos clássicos, conforme eu já falei com vocês, e é uma poesia que vai buscar a perfeição formal. Então, ser parnasiano é buscar isso com muito rigor, né? A perfeição formal. Vamos lá. Nós temos aqui a composição, né? Como o parnasianismo europeu, o brasileiro tem como proposta a preocupação com a forma, a recusa a qualquer tipo de inovação, de coloquialidade, ou não. Ele busca o belo, ele busca a língua culta. É uma poesia em que o poeta está preocupado em manter a forma perfeita. Tanto é que Olavo Bilac tem um poema chamado Profissão de Fé, que vocês têm aqui no cadernão de vocês, que ele começa dizendo assim: não quero Zeus, Capitolino, Hercúleo e Belo talhar no mármore com um martelo. Quem não eu? Quem outro senão eu? Ou seja, uma poesia pomposa,
pomposa, cheia de pompa, com uma língua culta, que você precisa ter um vocabulário ao lado para fazer as interpretações. Então ele diz aqui no começo: invejo ourives quando escrevo. Olha só, ele inveja ourives. Imito o amor com ele em ouro, o alto relevo faz de uma flor. Imito-o. Então vejam que o poeta, ele quer que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourives, saia da oficina sem nenhum defeito. Então, é uma poesia, como já disse, preocupada com a forma, com a perfeição, com a busca do belo. Ele chega a chamar a pena: minha pena segue essa norma, por te servir, deusa serena, serena forma. A deusa da forma, a forma clássica, é onde ele vai buscar inspiração, modelo, padrão, para a tessitura desse seu fazer poético parnasiano. Né? Aí nós temos a impessoalidade. Seus autores buscam compor poesias descritíveis em que a apresentação dos fatos históricos, dos fenômenos naturais, são imparcial. Então nós temos uma poesia que tem impassibilidade, né? Uma poesia insensível, que ela não se envolve com as questões, mas com a técnica e com a forma e com a busca do belo. É claro que tudo isso que eu estou dizendo, em alguns poemas do Bilac, nós vamos perceber, do Olavo Bilac, essa forma perfeita, mas uma temática, em algum momento, mais amorosa. Mas a gente vai verificar isso adiante. Né? A poesia descritiva, Alberto de Oliveira, que é o mais descritivista dele, vado chinês, vado grego, que vocês têm no cadernão. É uma descrição levada à exaustão em alguns momentos, minúcias, detalhes, e sempre descrevendo algo muito precioso, né, como um vado grego, como um vado chinês. Né? Aqui eu tenho o resgate dos valores clássicos, que eu já mostrei para vocês. Esse poema Plena Nudez é um poema muito interessante. O Raimundo Corrêa dizendo que ama os gregos, tipo de escultura, pagãs nuas talhadas no mármore, né? Simples, bela. Né? É mais uma abordagem aí da sua inspiração. Né? E a arte pela arte. Eu gosto desse poema. Vamos ler junto? Vocês têm no cadernão de vocês? Leiam comigo. Acompanhe a leitura. Longe do estéril turbilhão da rua, Beneditino escreve no aconchego do claustro, na paciência e no sossego, trabalha e teima e lima e sofre e sua. Olha que ofício, olha que dedicação desse poeta parnasiano. Né? Mas que na forma se disfarce o emprego do esforço e a trama viva se construa de tal modo que a imagem fique nua. Não se mostre na fábrica o suplício do mestre, e natural o efeito agrade sem lembrar os andaimes do edifício. Ou seja, depois que a poesia fica pronta, nem vai se perceber todo o cuidado, toda a luta, toda a teima que foi para elaborá-la. Né? Porque a beleza... Então, nós temos o conceito grego, né? A beleza, gêmea da verdade, arte pura, inimiga do artifício. Ou seja, olha a simplicidade aí. É a força e a graça na simplicidade. Então aqui nós temos um poema em que o poeta mostra aí todo o seu labor poético e comparando esse trabalho, esse ofício com a arte grega, né? Sempre com a temática aí clássica. Ok? Vamos avançar. Perfeição formal, já falamos dessa perfeição, sobretudo do príncipe dos poetas parnasianos, que é o Olavo Bilac. Né? Autores de obras são esses três aqui que vocês têm no cadernão: Alberto de Oliveira, Olavo Bilac e o Raimundo Corrêa. Eu vou destacar, gente, o Raimundo Corrêa. O Raimundo Corrêa foi muito criticado, porque diziam que ele era muito filosófico. Foi muito criticado. Na verdade, ele não abandonou a forma, mas a poesia dele é uma poesia que remete a um aspecto filosófico muito mais comum, né? Raimundo Corrêa. É um poeta que cai no Enem. Nós temos algumas questões dele no Enem. Vale a pena conferir. Vamos lá? Alberto de Oliveira, eu já falei, lá do grego, né? Vamos ver aqui o Raimundo Corrêa e a gente vai encerrar com o Raimundo Corrêa.
Vamos ver, olha, essa poesia aqui. As Pombas, você tem no cadernão aí. É um poema com uma metáfora muito importante e com um caráter filosófico importante ao final do terceto, né? Do último terceto. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim, dezenas de pombas vão-se dos pombais apenas, raia, sanguínea e fresca madrugada. Em que momento essas pombas saem dos pombais? Está raiando o dia, madrugada. Raia, sanguínea e fresca madrugada. Olha a descrição, né? A descrição. Então são pombas, pássaros que saem, melhor, aves que saem dos pombais, né? À tarde, quando a risda nortada sopra, aos pombais de novo as serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bando e em revoada. Então as mesmas pombas que saíram de madrugada retornam à tarde. São aves que saem, são aves que voltam. E aí ele diz no primeiro terceto também, ou seja, do mesmo modo, dos corações onde abotoam os sonhos, um por um, céleres, voam, ligeiros voam, como voam as pombas dos pombais. Ou seja, estabelece uma comparação. Do mesmo modo que as pombas saíram dos pombais, os corações também, né? Os corações também abotoam sonhos, e esses sonhos voam do mesmo modo como voaram as pombas dos pombais. E olha só essa bela metáfora aqui, né? No azul da adolescência, as asas soltam, fogem, mas, olha a conjunção adversativa, mas aos pombais as pombas voltam. Elas saíram de madrugada, voltaram à tarde, e eles, os sonhos, aos corações não voltam mais. Cada ciclo da nossa existência tem uma demanda, tem um significado, né? E ainda com Olavo Bilac, aqui, que ele é chamado de príncipe dos poetas parnasianos, vocês têm uma preocupação muito grande com a estética, claro, ele é um parnasiano convicto, né? Ele fez a letra, inclusive, do hino à bandeira, né? Da bandeira brasileira, mas nós temos também a questão da presentificação do amor em alguma das suas poesias. Tá? Tem um poema também que eu gostaria que vocês conferissem aqui no cadernão, que é a Última Flor do Lácio, inculta e bela, tá? Em que ele vai fazer aí uma bela poética da nossa língua portuguesa e vai mostrar aí algumas antíteses, algumas dualidades, ok? Então isso que foi o parnasianismo. O nosso tempo terminou, o meu câmera está dizendo que eu não tenho mais tempo. Beijo, gente, as aulas prosseguem. Um abraço.